Cara, One Piece começou no dia 22 de julho de 1997 e começou apenas com o nosso querido Monk de Luffy e um barril. Mas desde lá, cara, muitas pessoas novas entraram pro bando dos Chapéus de Palha. Muitos personagens muito poderosos, cada um com habilidade extremamente diferente uma das outras. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui, cara. Sobre todos os membros mais fortes dos Chapéus de Palha, do mais fraco até o mais forte. Então já mete aquele seu gombo no like e fica até o final, porque eu tenho certeza que o último vai explodir a sua cabeça. Mas antes de começar o vídeo, se você quer aprender como ganhar muito dinheiro enquanto você dorme vivendo apenas da internet e do YouTube, como eu faço hoje em dia, clica agora no link da descrição, porque eu vou te dar uma oportunidade 100% inédita em forma de e-book para aprender a fazer isso agora mesmo. Vai lá, é 100% de graça e é por tempo limitado, não vai deixar essa passar, né? 17. Léo. Cara, um ponto importante a falar aqui é que eu não vou considerar só os membros 100% oficiais do Chapéu de Palha, até porque depois do arco de Dressrosa, teve muitos piratas que meio que se afiliaram e passaram a navegar sobre a bandeira do Chapéu de Palha, como é o exemplo do Léo. Cara, o Léo é de uma raça de anões em One Piece extremamente forte, que tem uma velocidade e uma força muito grande, cara. Sem contar que o Léo, ele é usuário de uma Akuma no Mi, a Nui Nui no Mi, uma Akuma no Mi de classe paramécia, que permite basicamente que ele costure e descosture qualquer coisa quando ele quiser. E ele usa muito isso pra atingir seus inimigos e fazê-los baterem um no outro, cara. Mas porém, apesar disso tudo, ele não é um personagem tão forte assim, e é por isso que ele fica aqui em último na nossa lista. 16. Orlumbus. Cara, o Orlumbus é um outro capitão da grande frota dos Chapéus de Palha, que também navega sobre a bandeira deles. E a sua principal habilidade é a sua força física imensa, cara. Para você ter noção, ele conseguiu derrotar um leão apenas com uma mão, cara. E sem contar que lá no arco de Dressrosa, ele conseguiu arremessar o Zoro numa distância tão grande, numa velocidade tão alta, que ele basicamente atravessou a ilha inteira. Cara, ele é muito forte e muito poderoso, e é muito mais do que justa a sua colocação aqui na lista. 15. O Usopp. Galera, aqui começa o primeiro personagem da nossa lista, que é o oficial do bando dos Chapéus de Palha. Tava lá desde a primeira saga de One Piece. Desde o início da história, o Usopp sempre foi considerado um membro fraquinho do bando, tendo uma resistência física muito fraca, uma força física muito fraca também, e uma coragem que, assim, a gente sabe, é o Usopp. O cara é um medroso cagão. Porém, cara, o próprio Oda já disse que ele quer tentar fazer do Usopp um personagem mais próximo de um humano comum possível dentro do bando. Inclusive, toda a trama dele no arco de Water 7 foi construída sobre isso, sobre ele não ser tão forte, tão capaz quanto os outros membros. Mas enfim, não é porque ele não tem uma força física e coragem tão grande que ele não é poderoso. Ele é um atirador extremamente bom, tendo uma mira quase 100% perfeita, quase 100% excepcional, cara. O Usopp treinou muito e isso é inegável, cara. As suas habilidades como atirador, suas pop greens e tudo que ele consegue atirar faz ele ser um atirador extremamente versátil e muito poderoso. Então, embora ele não tenha uma força física, coragem ou velocidade ou qualquer outra coisa que seja como os outros personagens da lista, ele ainda assim é um personagem muito poderoso e a sua colocação aqui é muito mais que justa. 14. Hajirudin. Galera, Hajirudin é um outro dos 7 capitães da grande frota dos Chapéus de Palha. Ele é um gigante de Elbaf e só isso, cara, já faz ele ser um personagem extremamente poderoso. Porém, ele é o capitão dos novos piratas gigantes guerreiros e isso, cara, torna ele um personagem extremamente forte, extremamente poderoso. Para você ter noção, os seus socos foram descritos como trovões, permitindo que ele dominasse vários gladiadores extremamente poderosos com uma facilidade imensa. Ele é um personagem de combate físico muito forte, até por ser um gigante, e é muito mais do que justa a sua colocação aqui na lista. 13. Eideu. Ele é um membro da tribo dos braços longos e também é um boxeador. O Eideu tem uma força física extremamente extraordinária. Ele usa uma técnica de soco que, quando ele desfere seus ataques, ele explode com o impacto. É muito poderoso. E ser um membro da tripulação dos braços longos dá a ele um braço e uma articulação extremamente maleáveis e muito maior do que o comum, usando essas suas articulações para esticar e aumentar a distância que os seus ataques vão em momentos muito específicos. Mas essa habilidade dele conseguir contrair as suas articulações também faz com que ele tenha uma explosão, um ataque explosivo muito poderoso, cara, tornando ele um personagem, um inimigo, né, extremamente difícil de se parar para qualquer personagem que tente lutar contra ele, cara. Cara, ele em luta a longa distância funciona muito bem por causa da distância que os ataques conseguem chegar. E a curta distância, cara, eu não vou nem falar nada, os seus socos são extremamente poderosos. E é muito mais do que justa a sua colocação aqui na lista. 12. Chopper. Galera, o Chopper é talvez o personagem mais fofo de todo One Piece e ele sempre foi considerado um dos personagens mais fracos de One Piece. E ele sempre foi considerado um dos trios, né, o trio mais fraco dos Chapéus de Palha junto com o Usopp e com a Nami. Principalmente por causa da sua ingenuidade. O cara é basicamente uma criança. E também por ele não ser tão astuto assim na hora de combate. Mas embora tudo isso, ele se tornou um personagem extremamente capaz depois dos 2 anos de treinamento que ele tem. O Chopper é usuário de uma Akuma no Mi do tipo Zoan, Akuma no Mi do humano, que permite com que ele tenha várias formas diferentes, mas a sua forma principal
principal que vale a pena comentar aqui, cara, que é a mais forte dele, é o Monster Punch. Pra você ter noção como essa forma é forte, ele foi capaz de acertar um soco no Queen, um dos maiores subordinados do Kaido do anime, cara. Essa forma ele fica muito, mas muito poderoso, porém, tem seus prós, como eu acabei de falar, mas tem seus contras. Primeiro que ele só consegue usar essa forma durante 30 minutos, depois que esse tempo termina, acabou pra ele, ele não consegue mais lutar. Ele volta a uma forma extremamente pequena e como essa forma exige muito do corpo do Chopper, ele fica extremamente cansado e quase inabilitado pra conseguir lutar. Ele basicamente não serve pra mais nada depois que acabam esses 30 minutos. Mas mesmo assim, eu ainda acho que a sua colocação aqui na lista é muito mais que justa. 11. Nami. Galera, e pra completar o trio mais fraco, né, dos Chapéus de Palha, como eles são conhecidos, a gente tem a Nami. Assim como o Sop, a Nami também é uma personagem muito mais próxima de um humano comum. E as suas habilidades, assim como o Sop, não estão na sua força física ou velocidade e habilidade em combate, e sim nos seus equipamentos, cara. Ela tem o seu Clima Tech, que permite com que ela use e manipule, né, o clima ao redor dela, e ainda mais somado com os conhecimentos que ela tem, faz ela ser uma personagem extremamente versátil, conseguindo arremessar raios todos os seus oponentes e até criar miragens, deixando ela invisível. Porém, a maior evolução mesmo da Nami veio após ela se aliar com o Zeus. Cara, o Zeus não tem esse nome à toa, ele é uma nuvem extremamente poderosa criada pela Akuma no Mi da Big Mom, e que se infundiu com o Clima Tech da Nami, aumentando ainda mais o poder dela de manipulação do clima. Sem contar que ele também defende a Nami de ataque surpresa sempre que ele percebe. Então, tudo isso, todo esse poder grande que a Nami tem, embora não seja físico, torna ela uma personagem muito poderosa do bando de Chapéus de Palha. E é por isso que ela tá aqui em 11º lugar da nossa lista. 10. Bartolomeu. Cara, o Bartolomeu era um chefe de uma máfia lá no inicinho do anime, lá em East Blue. Mas depois que ele conseguiu testemunhar o Luffy escapando da armadilha que o Buggy tinha preparado pra ele, né, da execução do Luffy, magicamente, o Bartolomeu meio que virou um fanboy dos Chapéus de Palha. Ele se apaixonou pelo bando, jurando lealdade ao bando dos Chapéus de Palha. E cara, a sua principal habilidade está na sua Akuma no Mi, a Bari no Mi, uma fruta do tipo Paramécia que permite com que ele crie barreiras extremamente resistentes, mas muito resistentes mesmo, que são consideradas indestrutíveis no mundo de One Piece, tão indestrutíveis que nem o próprio Oden conseguiu sequer arranhar essas barreiras. E além disso, as suas barreiras estão longe de se restringir apenas à defesa. Ele consegue usar essa Akuma no Mi de uma forma muito versátil, embora não seja tão útil para combate, inclusive revestir o seu punho com essa barreira, tornando muito mais forte cada ataque seu. E é muito mais do que justo a sua colocação aqui na lista. 9. Cavendish. Cara, Cavendish é um extremo espadachim poderosíssimo na esgrima. Cara, pra você ter noção, o Cavendish, ele consegue criar cortes de ar comprimido extremamente poderosos, além de ser extremamente ágil em combate. Porém, o real poder dele só aparece quando o seu alter ego assume o seu corpo. Pra você ter noção, quando o Cavendish adormece, seu alter ego toma controle do seu corpo. É tipo um Zenitsu. E aumenta absurdamente todos os atributos físicos do seu corpo. Cara, quando o alter ego dele assumiu, pra você ter noção, a sua velocidade foi aumentada tão grande que ele conseguiu derrubar 20 pessoas de uma vez só, instantaneamente assim, ó. Ele fica muito poderoso. Pra você ter noção, só esse poder fez com que ele ganhasse uma recompensa de 330 milhões de beris no mundo de One Piece. Ele é muito poderoso e é muito mais do que justo a sua colocação aqui na lista. 8. Brook. Cara, o Brook tem a sua principal força no controle da sua alma e na sua esgrima, que por causa da sua fruta, ele consegue ter um controle completo da sua alma, conseguindo tirar ela do seu próprio corpo e revestir os seus ataques com a energia da sua própria alma, fazendo com que cada corte da sua espada seja congelante, ou seja, congele tudo que ela corte. E cara, só essa habilidade já faz o Brook ser extremamente poderoso, mas como eu falei, ele é um personagem extremamente bom na esgrima, que eu me arrisco a dizer que ele é melhor até que o próprio Zoro, já que o Zoro foca mais em ataques agressivos, ataque bruto, do que na própria habilidade da espada, na própria esgrima em si. O Brook, até mesmo quando vivo, era um personagem extremamente poderoso, e a sua colocação aqui na lista é muito mais do que justa. 7. Donsai. Cara, Donsai é um dos grandes capitões da frota dos Chapéus de Palha, e muitas vezes ele acaba sendo subestimado demais pelos fãs, principalmente. A principal habilidade do Sai que ele dominou é sua arte marcial única, que consegue gerar vibrações, e ele usa muito essas vibrações dos seus chutes. E cara, tirando esse ponto, o Sai é um usuário de haki, do armamento e da observação extremamente poderoso, sendo capaz de superar até o seu próprio avô, que o avô dele, cara, pra vocês terem noção, foi capaz de partir um continente de gelo inteiro no meio, sendo rival do Garp, do próprio Garp na época da juventude, e o Donsai conseguiu superar esse seu avô, pra você ter noção do poder extremo que esse personagem tem. Isso faz ele ser um personagem extremamente poderoso, então a sua colocação aqui é muito mais que justa. 6.
Frank. Galera, pra mim o Frank é um dos personagens mais legais do Chapéu de Palha. Eu acho ele muito engraçado, principalmente por ele ser um ciborgue muito doidão. O seu corpo, por ele ser um ciborgue, é basicamente todo mecânico e tá sempre, mas sempre se inventando com alguma nova tecnologia maluca pra botar no seu corpo. E cara, como a tecnologia do mundo de One Piece é maluca, né, do jeito que a gente sabe que ela é, o Frank tá sempre ganhando uma habilidade nova e evoluindo o seu poder. Pra você ter noção, no início ele só conseguia lançar ataques de ar comprimido, depois ele começou a lançar ataques de luz e hoje em dia ele tem um robô que faz essa porra toda e muito mais. 5. Robin. Agora, galera, abrindo nosso top 5, a Robin, que é a usuária da Hana no Mi, é uma fruta extremamente roubada e poderosa. Ela basicamente consegue criar partes e membros do seu corpo em qualquer lugar que ela consiga enxergar. E depois do time skip, cara, pra você ter noção, do arco de Wano, ela conseguiu criar um clone gigante do seu próprio corpo. Muito poderoso, mas muito poderoso mesmo. E cara, antes que vocês reclamem da Robin estar acima do Frank, eu não consigo pensar em nenhuma possibilidade do Frank conseguir ganhar daquele gigante da Robin. Ela é muito poderosa assim, embora não pareça. 4. Jinbe. Galera, o Jinbe é um usuário extremamente poderoso do karatê dos homens peixe, e só isso faz com que o poder dele seja muito alto, cara. Sem contar que ele na água, cara, é um personagem basicamente imbatível pra todos os outros personagens que eu já citei. Sem contar que só o fato dele já ter sido um Chichibukai torna ele um personagem muito poderoso. O karatê dos homens peixe dele é extremamente avançado e muito forte. E é muito mais do que justo ele estar aqui na nossa lista. 3. Sanji. Galera, chegando agora no top 3, o Sanji é basicamente o terceiro personagem sempre do anime. Ele sempre foi o terceiro em tudo, basicamente. Ele sempre lutou com o terceiro personagem mais forte de todos os arcos de One Piece. Ele sempre foi um personagem atrás do Zoro, que inclusive é um personagem com quem ele tem uma rivalidade muito grande desde o início do anime. Mas agora no arco de Wano, quando as suas habilidades genéticas foram despertadas, cara, o Sanji ficou extremamente poderoso. Seus ataques ficaram muito mais fortes, fazendo com que inclusive a chama do seu chute ficasse azul. E a gente sabe, a fogo azul é muito mais quente que o fogo normal. Tá muito mais do que justo ele aqui no nosso top 3. 2. Zoro. Galera, Zoro Sola. Não preciso não falar muita coisa dele. O Zoro sempre foi o segundo personagem mais forte dos Chapéus de Palha desde o início do anime. Ele é um personagem que foi treinado pelo próprio Mihawk. Ele é muito forte, tanto em força física, quanto com a sua habilidade na espada. Sem contar que depois que ele ganhou a espada Ema, cara, as suas habilidades aumentaram muito de poder, conseguindo arranhar até o próprio Kaido. E é muito mais do que justo, mas muito mais do que justo ele tá aqui em segundo lugar na nossa lista. Até porque, Zoro Sola. Em primeiro lugar, Monkey D. Luffy. Galera, que personagem poderia mais estar aqui nessa lista? O Monkey D. Luffy, depois que conquistou o Gear 5, ele ganha basicamente os poderes de um deus. Literalmente, o poder do deus Sol, o poder do deus Nika. O poder dele nessa forma é basicamente o limite da sua imaginação, cara. Ele consegue transformar tudo em borracha, expandir o seu corpo ilimitadamente pra qualquer coisa que ele quiser. E cara, ele é muito cartunesco. Tem gente, inclusive, que ele fala que ele tem Toon Force. E mesmo que você tire o Gear 5 do Luffy, ele ainda assim é um personagem extremamente poderoso. Sempre foi o membro mais forte dos Chapéus de Palha. Mas é claro, essa habilidade do Gear 5 tem sim algumas limitações, como por exemplo, ele consegue usar durante um tempo muito curto, e quando ele usa, termina de usar a habilidade do Gear 5, ele fica muito cansado, parecendo meio que um velho, todo desnutrido e caquético. Mas cara, eu não consigo pensar em nenhum personagem melhor pra estar aqui em primeiro lugar do que o nosso Monkey D. Luffy. Mas e você, nerd? Discorda de mim? Concorda comigo? Comenta aqui embaixo, galera. Eu vou estar lendo tudo que vocês falam. E se vocês gostaram desse vídeo, clica nesse vídeo aqui em que eu falo sobre um tema muito parecido, sobre os 10 personagens mais fortes de One Piece. E galera, se inscreve no canal, porque se você gosta de vídeo assim, eu te garanto que você não só achou aqui, como eu vou estar te trazendo muito mais sempre. Todo domingo, terça e quinta aqui pra vocês, galera. De verdade, vocês moram aqui dentro do meu coração. Te vejo em breve. Até a próxima e fui!